maravilhoso. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Olha que linda esta passagem, que história deslumbrante e maravilhosa ao mesmo tempo. Diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo assim: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Vai escutando, Jesus saiu com ele e foi com ele para a casa de Jairo. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que havia padecido muito na mão de vários médicos, despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si saía poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Preste atenção, irmãos, que aqui no versículo de número 23, estava dizendo que a filha estava quase à morte. Agora, quando Jesus para e é interrompido pela mulher com fluxo de sangue, e aquele tempo que Jesus passou ali com ela, fazendo aquela cura, quando ele então sai para ir para a casa de Jairo, o que acontece? Vem o povo correndo da casa de Jairo e agora diz para Jairo: a tua filha já está morta. Por que incomodas o mestre? 36. Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. 41, agora é importante nós entendemos esse versículo. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. 42, imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer a menina. Quem pode dar glória a Jesus aí? Glória a Jesus, glória a Deus. Por favor, você vai tomar o teu assento, se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, é importante. Interessante, queridos, que nós percebemos neste texto, é que é um texto com dois milagres interessantes e importantes para crescer
oferecer fé ao nosso coração. Nós encontramos aqui Jesus, quando ele estava realizando muitos milagres, desce do barco e adentra esta cidade, pelo qual vivia muitas pessoas. Mas não só isso, quando Jesus adentra aquela cidade, uma grande multidão vem seguindo a Jesus, e no meio daquela grande multidão aparece um homem principal da sinagoga, ou seja, um chefe da sinagoga, chamado Jairo. E Jairo vem rogar a Jesus pela necessidade da sua filha. Interessante que nós, olhando para este texto aqui, nós vamos perceber duas coisas. A menina, diz a Bíblia, que ela tinha 12 anos. E logo após Jairo parar Jesus, comover o coração de Jesus, e Jesus então decidir ir à casa de Jairo, vem uma outra mulher, não uma menina, mas uma mulher. E esta mulher vai passando, esta mulher vai furando a multidão e toca em Jesus. Percebemos aqui no texto que uma menina de 12 anos de idade está esperando Jesus, mas também nós percebemos que uma mulher está vindo ao encontro de Jesus, e ela tem 12 anos que está sofrendo de uma hemorragia que poderia tirar a vida dela a qualquer momento. A palavra do Senhor nos mostra aqui, queridos, que Jesus, ele cita uma expressão interessante. Ele cita uma expressão aqui no versículo de número 41, e essa expressão que Jesus cita, não sei se vocês escutaram, que se chama Talita Cumi, é uma expressão aramaica. Jesus, ele falava pelo menos de 3 a 4 idiomas. Jesus falava o aramaico, que era a língua falada pelos judeus ali naquela Palestina. Por quê? Porque o aramaico é uma língua que antes de Cristo vir, há mais ou menos 3.000 anos atrás, era uma língua que muitos povos e nações falavam. Vou só dar um exemplo para vocês. O aramaico era falado pela Babilônia. O aramaico era a língua natural da Babilônia ou dos assírios. E quando o povo foi pego, nós falamos aqui domingo passado de Daniel, estão lembrados? Quando o povo ali, pelo rei Jeoaquim, foi preso, e o povo foi levado lá para a Síria, lá para a Babilônia. Lá na Babilônia se falava o quê? Se falava o aramaico. Então esse povo começou do dia 1º até o dia 70, porque eles ficaram 70 anos escravizados ali na Babilônia, e eles começaram a ter filhos e filhas. E nascendo os jovens, o que eles estavam aprendendo? Não a língua que o povo de Israel falava, que era o hebraico, mas eles estavam aprendendo o aramaico da língua nativa. Isso acontece conosco aqui, não é? Os nossos filhos que nascem aqui nesta terra, eles vão começar a aprender primeiramente qual é a língua nativa da terra, que é o inglês. Assim aconteceu com o povo de Israel. O povo, para poder vender, comprar e lidar com as pessoas da terra que era na Babilônia, começaram a falar o que? O aramaico. Eles só usavam o hebraico quando iam reunir nas reuniões deles para ler a Torá. Aí eles usavam para ler a palavra de Deus, ler em hebraico. Mas quando eles iam ter um relacionamento de um com o outro, eles usavam o aramaico. Então, na época de Jesus, Jesus falava mais o aramaico, porque o povo de Israel, quando eles estavam ali na Palestina, e a Palestina toda se falava o aramaico. Ele também falava o hebraico, porque o hebraico era lido nas sinagogas, era pregado nas sinagogas, e ele também aprendeu, porque era a língua do povo de Israel, a falar o hebraico. Mas Jesus também aprendeu mais 2 outras línguas, e falava naquela época o latim e o grego. O latim, porque vinham muitas pessoas espalhadas em outras regiões para negociar na Palestina. Então falavam latim e negociavam em latim, e o povo de Deus também aprendeu latim para poder negociar tudo aquilo que eles produziam. E o grego, pastor? O grego, porque naquela época quem tomava conta de todo o território eram os romanos, que são gregos. E os romanos, chamada helenização, eles vieram e estava dominando todas as partes. O povo de Israel estava em Israel, mas quem mandava no mundo daquela época eram os romanos, e o povo romano falava-se o grego.
E a língua que Jesus falava mais cotidianamente era o aramaico. Se nós formos para a Bíblia, aqui nos Evangelhos, nós vamos ver pelo menos 5 expressões que Jesus fala em aramaico e que traz para nós uma grande significação e emprego para a sua igreja. A primeira palavra que nós percebemos na Bíblia que se fala é a palavra efatá. Quando Jesus fala efatá diante de um homem que está surdo, ele fala efatá, e efatá quer dizer que se abram. Se os ouvidos daquele homem que estava tampados, quando Jesus fala efatá, pelo poder profético, Jesus faz com que um milagre venha ao homem e agora ele pode ouvir com seus ouvidos naturais, mas pela palavra profética ele é curado por Jesus naquela hora. Segunda palavra que Jesus também usa comumente nos evangelhos, que vocês já ouviram, é a palavra Abba, que é uma palavra bem íntima, relacionada a Deus. Jesus usa essa palavra quando ele vai falar do Pai Celestial, e ele fala Abba, dizendo que o Deus, que o Pai dele, o Pai, o nosso Pai, ele é um paizinho, ele é íntimo nosso. Quando Jesus diz Abba, que quer dizer Pai, ele está dizendo que a relação dele com o Pai é uma relação de intimidade. Terceira palavra também que se usa muito na época de Jesus, que Jesus usou, foi a palavra Gólgota. Gólgota era uma montanha, e Gólgota significa caveira ou crânio. Era uma montanha que as pessoas eram levadas para ser crucificadas, para ser mortas naquele lugar. E naquele lugar justamente Jesus foi crucificado no monte chamado Caveira. A penúltima palavra é a palavra quando Jesus, nós sabemos muito bem quando falamos da crucificação de Jesus, quando ele é cravado na cruz, as suas mãos, os seus pés. E diz que justamente quando vai aproximando a hora, às 3 horas da tarde, que Jesus já está cansado de ter sido chicoteado, do seu sangue está descendo, dele está sofrendo, crucificado na cruz, quase na hora para Jesus consumar todas as coisas, ele usa uma expressão aramaica que quer dizer Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Eloi, Eloi, quer dizer Deus meu, Deus meu. E Eloi, Eloi, lama, lama é uma pergunta, quer dizer por quê, não é? É uma pergunta, por quê? E aí o último, que é sabachthani, quer dizer desamparar, deixar na solidão. Jesus, quando ele está sofrendo ali ele usa essa expressão aramaica, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado porque o pecado da humanidade estava sobre ele. O Pai deu aquele momento de silêncio, não o tirou da cruz. Sabe para quê, queridos? Para que Jesus, ele sofresse tudo no nosso lugar, e ele morresse no nosso lugar, para nos trazer uma grande vitória, que é a vitória da vida eterna, aleluia. Agora vem Jesus aqui, andando por essas ruas. Jairo tem uma necessidade, Jairo vem de encontro a Jesus, e o encontro de Jairo com Jesus é porque ele amava a sua filha, porque ele queria bem da sua filha. Sua filha estava quase à morte, aqui o texto fala, estava de uma enfermidade letal, mortal, quase à morte. E aí Jesus, vendo Jairo se prostrar e Jairo rogar a ele, então Jesus decide descer, ir até a casa de Jairo. E quando Jesus começa a dar os primeiros passos, lá vem uma mulher que também tem uma necessidade. Ela fura toda a multidão e ela vem e toca nas olas de Jesus. É claro que o tocar daquela mulher, tantos outros também queriam tocar em Jesus, tantos outros queriam chegar até Jesus, tantos outros tocaram da mesma maneira que a mulher tocou, mas a maneira pelo qual a mulher tocou foi um tocar diferente, porque Jesus para e Jesus disse: alguém me tocou. E aí eles perguntam: Senhor, a multidão te oprime, todos te tocam, tem muitas pessoas te tocando. E Jesus disse: alguém me tocou com tocar diferente, porque me tocou, e eu aqui estou conjecturando,
falando as minhas palavras, não está no texto. Alguém me tocou diferente, alguém me tocou com adoração, alguém me tocou com o coração aberto, alguém me tocou com fé, alguém me tocou porque sabia que eu tinha poder, alguém me tocou porque sabia que eu podia solucionar o seu problema, alguém me tocou, porque quando esta pessoa me tocou diferente, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aquela mulher, queridos, não conseguiu guardar para si. Com muito temor e com muito tremor, aproximou de Jesus e confessou tudo. E Jesus diz essa expressão tão maravilhosa: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Na mesma hora, estancou aquela hemorragia, e aquela mulher foi para sua casa curada e abençoada por Jesus. Mas preste atenção numa coisa, queridos. Se nós olharmos neste texto, nós vamos perceber que Jesus interrompe a ida até a casa de Jairo. E este interromper, que eu não sei se foi 20 minutos, se foi 30, se foi 10 minutos, pelo qual ele foi e saiu virtude dele para curar a mulher, foi justamente este o período que a filha de Jairo morre. Foi justamente o período que a filha de Jairo veio a falecer. Mas nem por isso Jesus deixou de realizar o milagre, porque vieram até Jairo correndo, e correndo até Jairo falou: olha Jairo, a sua filha agora já não está mais enferma, a tua filha agora já está morta. Jesus, ouvindo aquela expressão, o que Jesus diz? Não temas, ela está apenas dormindo. Quando Jesus então convida Jairo, convida a mulher, convida os 3 discípulos que estão com ele e manda fechar a porta. Agora, queridos, há uma expressão profética, que é a 5ª expressão que nós acabamos de ler, mas vamos recitá-la de novo, que Jesus diz em aramaico para aquela jovem que já está agora não mais enferma, mas está morta. Jesus diz: Talita cumi. Talita quer dizer mocinha, menininha, jovem, e cumi quer dizer tanto no grego como também no aramaico. No grego quer dizer levantar, no aramaico e no caldeu quer dizer formar, ficar, ascender, estabelecer, algo que está subindo. Jesus está dizendo: jovenzinha, menina, adolescente, levanta-te, põe-te sobre os teus pés, venha para a vida novamente. A palavra do Senhor nos fala: menina, eu te ordeno, levanta-te. Nesta noite Deus está falando conosco no tema: é hora de se levantar. Porque, queridos, se nós começarmos a olhar para as circunstâncias espiritualmente, nós podemos estar como esta menina, mortos. Nós podemos estar parados, inertes. Nós podemos estar no ponto zero, parado. E não é isso que Deus quer da nossa vida. Deus quer reação em nós. Por isso que estas 5 palavras que você percebe Jesus usando no aramaico, todas elas e essas expressões, vai nos mostrar o poder que Ele quer revelar por intermédio da sua igreja. Quando Ele diz aqui: Talita cumi, menina, levanta-te, menina, põe-te em pé, Ele está mostrando para nós o poder que Ele quer para a sua igreja, o poder de evangelizar, o poder de sair, o poder de se levantar. Porque quando a igreja entende que é hora de se levantar, de sair, de progredir, de correr, de sair fazendo a obra de Deus, nós vamos ver os frutos. Foi esta a missão de Jesus. Ele veio, sabe para quê? Para demonstrar para nós a missão evangelística, a missão de alcançar pessoas. Porque o principal objetivo de Jesus, se nós olharmos nas entrelinhas dos 4 evangelhos, é esse: que Jesus veio com a mensagem de salvação, deu a sua vida, ressuscitou. Para quê? Para perdoar quem comete crime, quem comete pecado, quem vive uma vida debaixo da maldição. E quem tem esse objetivo hoje em dia para executar somos nós, que o Senhor nos tirou da morte do pecado, da morte da maldição, e agora nos deu vida, nos levantou para que nós pudéssemos ter vida com abundância e dizer para as pessoas que Jesus ainda é o Jesus que ressuscita a vida espiritual de todo aquele que nele crê. Aleluia! Por isso que nós estamos aqui
poder que há em nos levantar da morte para a vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Primeiro exemplo de realização deste ministério foi de Jesus. Mateus 11, de 1 a 5 diz assim: quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. João ouvindo no cárcere, João está preso, é João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? Jesus então chamou eles, esteve com eles ali e respondeu para eles, para que eles pudessem ir e anunciar a João. Eu imagino, queridos, que quando Jesus fala assim, eu vou ler aqui e vou parafrasear para vocês. Jesus então, virando para eles, respondeu-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não só deu a teoria. Eu creio que essa questão, quando Jesus respondeu para eles, Jesus falou com eles assim, eu estou parafraseando e entendendo o texto: vem cá, vocês estão fazendo a pergunta, né? Eu sou aquele que deveria de vir para assumir o lugar de João e ser o Messias. Então, daqui a pouquinho vocês vão voltar para João, que está lá no cárcere, e vai dar esta resposta. Agora vem cá. Está vendo cego? Cego seja curado. Está vendo surdo? Surdo começa a falar. Está vendo morto? Morto ressuscita. Está vendo as enfermidades? Eu curo, eu faço maravilhas. Vocês estão vendo? Sim, Senhor, nós acabamos de ver todas as maravilhas. Agora vocês voltam para João e diga para eles as coisas e as maravilhas que eu tenho feito. Jesus quer fazer isso nas nossas vidas. Ele foi o principal exemplo. Se nós estivermos hoje desanimados, Jesus vai ressuscitar o ânimo dentro de nós. Se nós estivermos enfermos, Jesus vai curar a enfermidade. Sabe por quê? Porque há poder em Jesus e no nome de Jesus, aqui, em nome e para a glória do seu nome. Amém? Segundo exemplo, Jesus realizou, agora os discípulos realizam como exemplo pelo qual Jesus fez e manda eles fazerem. Mateus 10, de 1 a 8 está dizendo assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Esse é o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu, João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Então Jesus chamou eles, Jesus ensinou para eles, Jesus deu poder para eles, Jesus foi o exemplo para eles, que eles deveriam fazer sinais, levantar coxos, mudos, surdos e mortos no nome dele, ensinar o Evangelho. E agora, depois que Jesus chamou-os, os instruiu, os equipou, Jesus agora então pega esses 12 e dá as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e devem também dar de graça. Jesus foi o exemplo, queridos. Jesus enviou os discípulos como exemplos. E nesta noite Deus está dizendo à nossa igreja: é hora de nós nos levantarmos. Se Ele teve poder de levantar Talita, a menina, dizendo: Talita cumi, levanta, eu te ordeno e anda. Nesta noite Jesus está nos dando referencial de nós nos levantarmos também e fazermos uma grande obra para Ele, expulsar demônios, curar os enfermos, repreender os problemas da nossa vida. E se nós mesmos estivermos feridos e mortos espiritualmente, e começarmos a clamar, o poder do Espírito Santo vai nos ressuscitar também, porque é hora de se levantar, é hora de receber vida, é hora de nós vermos a ação de Deus
em nossas vidas e através das nossas vidas. Quem está entendendo esta palavra, diga amém e diga glória a Deus. Jairo, aleluia, para chamar a atenção de Jesus, e Jesus levantar Talita. Sabe o que Jairo fez? Versículo 22. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés. Você quer milagre na sua vida? Você quer ser um canal de milagre? Você precisa de aprender como Jairo. É hora de nós nos prostrarmos aos pés de Jesus. Prostrar aos pés de Jesus é humildade. Prostrar aos pés de Jesus é entrar em um clima com Jesus, em um momento de intimidade. Queridos, nós temos tempo para tudo na América. Nós precisamos despertar o tempo de oração com Jesus, de busca a Jesus, de falar com Ele, de desligar o telefone, de entrar na presença dEle, para que nós possamos chegar aos pés dEle com muita intimidade, e Ele começar a ministrar na nossa vida o poder que Ele tem para poder realizar proezas em nós e através de nós. Jesus está nos chamando a um momento de prostrar diante dEle aos seus pés e desfrutar profundamente de uma intimidade, de um momento com Ele. E se nós então começarmos a fazer isso, deixar as nossas mazelas, nossos problemas, levar até Ele tudo aquilo que nós somos e temos de errado, Ele vai ressuscitar uma alegria dentro do nosso coração, e Ele vai olhar para nossas causas e nos abençoar. Segunda coisa que eu percebo, além de prostrar aos pés, versículo 23, foi que Jairo disse assim: e rogou-lhe muito. Rogar é orar, rogar é expor os seus problemas, é confidenciar as suas necessidades. Queridos, quero dar um conselho para vocês. Está dirigindo, fale com o Senhor em oração. Está sentado com a sua mente vagando, traga a tua mente cativa para Jesus e comece a falar, a rogar a Ele, a confidenciar a Ele. Quando você expõe realmente quem você é para Jesus, Jesus começa a sondar a sua vida, a trabalhar na sua vida, e daqui a pouco Ele te levanta com uma visão nova, com um sentimento novo, e Ele te usa para louvor e para honra do seu nome. Da mesma maneira, terminando essa mensagem, que Jesus disse aquela expressão tão poderosa em aramaico: Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. Esta noite é a noite que Jesus quer nos levantar também, para nós vermos os nossos sonhos ressuscitados, para nós vermos nossos problemas solucionados, para nós vermos as enfermidades sendo expelidas, sendo curadas, mas também para nós vermos o ide do Senhor por intermédio da nossa vida, porque Ele está à procura de homens e mulheres que possam também profetizar: seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, seja ressuscitado espiritualmente em nome de Jesus, seja perdoado em nome de Jesus. Ele quer usar também a nossa vida para fazer proezas, maravilhas e sinais nesta terra. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Então nesta noite é noite de nós dizermos para os nossos problemas: sejam curados, sejam libertos, se levantem para uma nova vida, e o Senhor vai fazer isso por intermédio de nós e através de nós. Quem crê nesta palavra, possa dizer amém, possa dizer glória a Deus nesta noite em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para nós. A filha de Jairo levantou para a vida. A filha de Jairo viu a hora do milagre chegar na vida dela. Hoje Deus vai levantar vidas aqui para realizar grandes milagres na nossa vida, para realizar grandes milagres por intermédio da nossa vida. Fica de pé, por favor. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: você gostaria de ser usado pelo Senhor? É hora de se levantar, mas se levantar primeiro se prostrando, se levantar